Graças a paz, igreja. Amém? Eu convido a igreja a cantar mais uma vez esse refrão, porque olha a expressão do amor de Deus para conosco, sabe? A gente precisa ter gravado isso no nosso coração. E tudo que nós formos fazer, a gente precisa lembrar que esse amor é o que nos move. Esse amor é o que nos faz existir. E eu te convido a cantar mais uma vez com seus olhos fechados. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sabe, enquanto nós adorávamos, eu comecei a pensar quando foi pago isso por nós. Naquela cena de Jesus Cristo em sua cruz. E aquela cruz carregava os nossos nomes, carregava os nossos pecados, carregava o nosso futuro. E eu comecei a imaginar Jesus Cristo naquela cruz. E sabe, ele imaginando com esse ato, essas pessoas que estão me ignorando agora, essas pessoas daquela época que estão falando contra mim. Quando eu completar isso aqui, então eles vão voltar-se ao meu coração. Então eles vão voltar o seu coração para mim. E sabe, não era simplesmente a cena, o acontecimento da cruz que trazia aquele sentimento a Jesus, mas todas as vezes que nós nos reunimos aqui, eu acredito que o coração de Jesus, ele sente isso. Será que é nessa noite que eles vão se voltar a mim? Eles estão ouvindo uma palavra, eles têm uma canção e eles têm a mim. Nós temos oportunidade incrível. Eu não digo quanto à religião, não digo quanto ao que você acredita ou não. Jesus está de braços abertos para todos nós. E eu quero falar hoje sobre santidade. Não quer dizer simplesmente se você é cristão ou não, não quer dizer se você já aceitou a Jesus. Mas é necessário todos nós voltarmos o nosso coração mais uma vez para Jesus nessa noite. E eu peço aos irmãos que, nesse mesmo espírito de adoração e de amor ao Senhor, abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 33. Deus, ele tem um novo desejo no nosso coração de nos tornarmos santos iguais a Ele. E Ele que requer santidade de nós, porque Ele quer usar as nossas vidas, Ele quer que a gente viva o que Ele tem para nós, mas a gente só vai conseguir cumprir aquilo que Ele tem para nós quando nós estivermos iguais a Ele, na mesma santidade, na mesma sintonia, no mesmo amor. É impossível uma dona de casa, uma mulher, ter a virtude que a Bíblia diz que a mulher tem em sua casa, se ela não estiver a santidade de Deus. É impossível um pai de família ser o melhor pai de família e ser um grande exemplo se ele não conhecer a Jesus. Porque Jesus é a base de todas as coisas. É impossível um filho trazer uma alegria completa ao coração do pai se ele não andar segundo o caminho do Senhor. Porque o coração de Jesus nos torna perfeitos e nós precisamos conhecê-lo. Vamos para a leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus, a uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és o povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Enquanto eu li essa passagem, sabe, eu comecei a imaginar e a entender que Deus, a palavra dele diz que ele é o mesmo ontem e hoje eternamente. E Deus, ele é muito fiel em todas as suas promessas. E Deus então disse ao povo: olha, eu vou tirar vocês aqui dessa escravidão que vocês estão passando há 400 anos no Egito. Nós conhecemos essa passagem. O povo hebreu, por 400 anos, eles estiveram cativos no Egito. E Deus dá uma promessa: eu vou livrá-los das mãos dos egípcios. Eu tenho uma terra incrível para vocês, onde mana leite e mel. Eu tenho tudo do bom e do melhor para vocês. Eu vou te tirá-los daí, porque eu os amo. Vocês são meu. Vocês é um povo meu. E eu os amo. E
durante aquela caminhada, Deus faz essa promessa e os livra, e eles começam uma caminhada que deveria durar menos. Mas de repente o coração do povo veio de ser duro a serviço, sabe? O povo, eles estavam... Era um povo muito reclamão, era um povo que não gostava de esperar, era um povo que já tinha sofrido muito, e agora eles viram a liberdade à sua frente, mas de coração duro eles começaram a reclamar de Deus, começaram a: poxa Deus, o Senhor nos tira do Egito para nos fazer morrer aqui no deserto? Poxa, lá a gente estava preso, mas a gente tinha comida, a gente tinha onde dormir, a gente tinha onde descansar, a gente trabalhava o dia todo, mas a gente tinha o que comer. Eles desejaram voltar à escravidão. E durante aquela caminhada, eles conseguiram irritar o coração de Deus Todo-Poderoso. De tal forma que Deus fala: ó, tá bom, porque eu sou um Deus que prometo que eu faço, vocês vão chegar até lá. E vocês estão vendo, no caminho, volta no versículo 2, por favor. No caminho, vocês vão encontrar povos mais difíceis de lutar. Os povos que mandam em todas as coisas, que são os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus, os jebuseus. Eles eram as tribos, a região que mais dominavam, eles tinham todo o poder, eles eram muito fortes, bem mais fortes do que o povo hebreu. E Deus falou: eu vou mandar à frente de vocês um anjo, ou seja, vocês têm todas as coisas para vencer. Vocês vão lá, vocês vão derrotar os mais fortes, vocês vão ser conhecidos, e o meu anjo vai à frente para dar a vitória. Porém, eu não vou com vocês. E vai para o versículo 15, por favor. Então lhe disse Moisés: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. E aí eu começo a pensar nos nossos dias de hoje, sabe? Deus, Ele nos dá promessas, Deus, Ele nos dá tudo que nós precisamos. E como o nosso coração está quanto à santidade de Deus? Porque Deus, Ele nos dá promessas, Ele fala: eu preciso de vocês perto de mim, para vocês conhecerem o que é a vitória, para vocês entenderem o meu coração, para que vocês possam transformar nações, para que vocês possam mostrar que eu sou o Deus verdadeiro. E eu vou te dar tudo, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar uma boa família, eu vou te dar um bom casamento, eu vou dar paz à sua casa, mas esteja comigo. E muitas vezes nós preferimos reclamar: Senhor, mas não está acontecendo isso. E nós viramos o nosso coração para Deus, e porque Ele é fiel, Ele dá as coisas que Ele prometeu. Mas eu quero dizer a você que não vale a gente ganhar tudo isso, não vale a gente receber tudo se Deus não vier conosco. Não tem por que a gente viver uma vida dessa se Deus não vier conosco. E eu pergunto a você: onde está o seu coração? As bênçãos que você tem recebido são de Deus, mas tem refletido o seu relacionamento com Deus? Você tem agradado o coração de Deus da forma que Ele pediu a você? Ou você simplesmente está feliz porque Ele disse: eu vou dar tudo a vocês, mas eu não vou com vocês? Será que a gente tem se agradado? Tudo bem, Deus, o Senhor não está conosco, tudo bem, sabe, eu não estou mais orando tanto, tudo bem, Jesus, eu não tenho mais jejuado, tudo bem, Jesus, eu não sinto mais tanta falta da sua palavra. O importante é que a minha vida está acontecendo, o importante é que eu estou indo para a igreja, o importante é que eu estou tendo um carro, o importante é que eu estou vendo o seu mover em mim. Nem sempre quando as coisas estão certas, é que as coisas estão certas. Nem sempre quando tudo dá certo, é que as coisas estão acontecendo certo. A base de todas as coisas é Deus em primeiro lugar. É o nome de Jesus sendo entronizado acima de todas as coisas. Jesus, Ele não precisa ser adorado somente quando nós estamos bem, mas Ele quer ver se existe louvor em nós quando as coisas estão difíceis. Ele quer que a gente se lembre dEle quando estamos muito bem, mas quando estamos caídos e prostrados, Ele quer que a gente lembre que Ele é o socorro bem presente no momento da angústia. Ele quer ver que nos nossos joelhos estão marcados, não porque a gente cai sempre no pecado, não porque a gente se fere, mas porque nós somos um povo que sabe esperar no Senhor de joelhos. Use toda a sua força para se voltar a Deus. Ele deixa as 99 para buscar a cada um de nós. Esse é o verdadeiro amor. Quantas vezes nós temos buscado o amor do Senhor em coisas vãs, em coisas pequenas, em coisas fúteis que não demonstram a grandeza dEle, quando Ele simplesmente quer o seu silêncio lá prostrado no seu quarto, dizendo: Senhor, nada mais me satisfaz a não ser estar aqui. E nessa semana nós estivemos conversando com os jovens sobre isso, sobre perdão. Muitas vezes nós nos afastamos de Deus porque nós nos sentimos culpados e sujos.
Mas a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que quando um pecador se arrepende, o Senhor, Ele tira todo o pecado, tira toda essa roupa de pecado, toda essa sujeira e lança no profundo do mar, no mar do esquecimento, a Bíblia aponta. Nem Ele se lembra dos nossos pecados. Então, se ontem nós acusamos alguém, se ontem nós ofendemos ou agredimos alguém, mas ontem mesmo, hoje pela manhã, nós nos arrependemos de coração, nós pedimos perdão no Senhor. Então agora, nesse exato momento, nós não podemos ser chamados de agressivos ou ofensivos, porque Ele nos deu um novo nome, de filho meu, de amado, próximo meu. E nós precisamos colocar o Senhor acima de todas as coisas no nosso coração. Nós precisamos entronizá-lo, porque só Ele é santo. Então, que nós não venhamos a trocar Deus por nada na nossa vida. E que nós possamos encontrar a santidade de várias formas. Um outro ponto que eu trago nessa noite é que nós devemos nos tornar a casa favorita de Deus. Em Atos 15:16, eu vou ler para vocês. Diz assim: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Essa é uma promessa de Deus, dita a Paulo, né, nesse versículo de Atos, mas Deus tinha prometido isso em Amós, no livro de Amós a gente encontra isso. E durante essa semana eu estive estudando, pesquisando, e me veio a seguinte questão: por que Deus quer restaurar justamente o tabernáculo de Davi? Porque na Bíblia ela nos aponta pelo menos 3 tabernáculos: a de Moisés, a de Davi e a de Salomão, nessa sequência. Por que Deus não quis restaurar a de Moisés, já que existia toda aquela originalidade, a primeira, sabe, a primeira casa, o primeiro tabernáculo, onde Deus se movia e o sacerdote via a presença de Deus? Também, por que Deus não quis restaurar o tabernáculo de Salomão? Há uma estimativa de que, se fosse feita hoje, aquele tabernáculo valeria em torno de 2 bilhões de reais. Porque ele colocou todo o seu tesouro, um pouco da sua riqueza, que ele era muito rico, ele colocou para criar aquele tabernáculo. Mas ainda assim Deus disse: eu prefiro o tabernáculo de Davi. E sabe por que Deus ele preferiu restaurar o tabernáculo de Davi? Porque aquele era o preferido dele. Porque aquele ele era simples, mas na sua simplicidade acontecia coisas. Tinha um mover, tinha um movimento maior. Porque os outros eles eram todos cheios de coisas muito bonitas, muito grandes, que chamavam a atenção, mas poucas coisas aconteciam. O tabernáculo de Davi era pequeno, mas existiam acontecimentos ali. O que Deus traz ao nosso coração é que às vezes Ele não quer que nós saiamos gritando e vivendo uma vida falsa de aparência. Ele quer que dentro do nosso coração exista o mover dEle, exista só Ele, uma paixão por Ele, que pulse Ele, todas as suas decisões sejam através dEle, todo o seu desejo seja através dEle. Seja a casa favorita de Deus. É isso que Ele espera de nós. E eu queria falar um pouco mais sobre santificação. E eu lembrando de uma certa feita, uma jovem que era da Adventista, a gente conversando, e ela falou: cara, eu não entendo por que você busca tanto isso. Isso o quê? Santidade. É impossível viver em santidade. É impossível viver em santidade. Poxa, a gente erra todos os dias, a gente cai todos os dias, é impossível viver em santidade. Não sei porque você tenta. E sabe, eu comecei a entender ali que muitas vezes nós pensamos assim também. E essa é uma forma errada de se pensar em santidade. A gente tem que entender que santidade não é você nunca errar. Eu já falei isso muitas vezes para os jovens. Porque se a gente achar que é você nunca errar, então nós nunca realmente seremos santos. Porque a palavra de Deus diz que todos pecam. E aquele que diz que não peca, este é mentiroso e nele não há verdade. Então nós já estamos pecando aí. Mas santidade é a gente entender que todos os dias a gente vai errar. Mas nós estaremos todos os dias diante do Senhor falando: Senhor, me limpa, me lava, me perdoa. Estar todos os dias diante do Senhor e pedindo perdão, isso é sinônimo de santidade. É limpar as suas vestes. Ele sabe que somos falhos, mas o desejo dele é todos os dias: vem cá, filho, vem cá, eu sei que você errou, mas eu te perdoo, eu tenho o poder de perdoar. Não é você por si mesmo. Então todos os dias nós devemos vir à presença do Senhor e nos limpar. E eu comecei a pensar: tá, mas e sobre santidade? Como que eu faço isso? Como que se gera santidade? E aqui eu encontrei em João 17,
diz assim, Jesus em sua oração a Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, está em João 17. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então aqui nós vemos Jesus suplicando a Deus que santifique os seus discípulos. E mais adiante nessa oração ele coloca toda a criação. Ele dizia, e também Jesus, santifica aqueles que hão de vir, santifica aqueles que hão de ser meus, santifica aqueles que hão de te seguir. Então Jesus pede uma santificação ao seu povo. Mas se a gente prestar atenção, um versículo antes diz assim, Jesus em sua oração, eles não são do mundo, como eu também não sou. E aí eu começo a entender que Jesus, ele pede a santificação, mas antes ele já afirma que nós não somos daqui. Então eu começo a entender que o primeiro passo da santificação é aceitar a Jesus. A partir do momento que você levanta a sua mão para Jesus, ele te santifica. Porque ele disse aqui, eles precisam de santificação, mas eles já são meus. Eles já estão aqui. Então, Jesus mostra que para que nós entendamos toda a mente dele, toda a perfeição do cristianismo, para que nós possamos viver uma vida completa, nós precisamos fazer algo, uma santidade completa. Quando nós levantamos a mão, ele nos transforma. Mas há uma outra necessidade de santificação. E eu encontro esses processos de santificação em Isaías, capítulo 1, versículo 18. Que Deus diz assim ao povo: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. E nesse versículo a gente entende que a santificação ela se dá em 2 passos. Olha como a palavra de Deus ela é rica, ela nos mostra algo que por nós não entenderíamos. Mas o primeiro passo da santificação está aqui. Eles, os seus pecados, se tornarão brancos como a neve. E a gente consegue entender que, como a neve cai do céu, o primeiro passo de santificação ele vem de Jesus nos perdoando. Ele derrama sobre nós a purificação e nos santifica. E em seguida ele diz: os seus pecados se tornarão brancos como a lã. E essa é uma santificação que exige algo de nós. Porque como a lã cresce de dentro para fora na ovelha, assim o perdão, assim o amor, assim a transformação deve gerar de dentro para fora de nós. E esse de dentro para fora, agora ele sai das 4 paredes da igreja. Porque Deus está dizendo, agora que você está santificado de dentro para fora, mostre para as pessoas o que é santificação. Mostre para as pessoas lá fora o que é viver uma vida santa. E hoje nós escutamos algo incrível na igreja, na Hillsong, onde nós estivemos hoje à tarde. O pastor disse, está na hora da igreja dar um gostinho do céu aos que são do mundo. Está na hora, sabe? Eles não entendem o que é isso. Então nós precisamos mostrar a eles. A nossa vida deve refletir o que é o céu. Eles, ao olharem para nós, ao andarem conosco, a enxergarem a nossa vida, eles devem pensar, cara, o que eles querem? Isso é maravilhoso, o que eles acreditam? Eu preciso disso. E é isso, essa santificação que gera vida. Essa santificação que demonstra quem é Jesus. E aqui, falando sobre santificação, eu abro um parênteses para a gente entender sobre santidade. A gente não pode deixar de falar sobre santidade se a gente não falar de avivamento. Essa é a vontade de Deus. Nós temos visto que o nosso país ele está em verdadeiro caos. Isso só vai parar quando Jesus trouxer um avivamento aos filhos dele que estão aqui. Nós precisamos mostrar que Deus verdadeiro é o que nós temos. É o Deus que transforma. Nós precisamos. Em Isaías 61. Vamos abrir as Bíblias, irmãos. Isaías capítulo 61. Eu estou quase encerrando. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião
que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E último versículo. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então a gente observa que quando Deus ele nos traz para sua casa e nos regenera, Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer que a gente transforme as vidas. E se a gente parar para pensar nesses 4 versículos, nós temos trazido as pessoas, nós temos trazido os presos para serem libertos na casa do Senhor, nós libertamos os cativos, cuidamos dos feridos, nós anunciamos liberdades, mas algo que a igreja tem deixado de fazer é restaurar as cidades. Restaurar e renovar as cidades. Isso seria discipular a geração. Porque muitas pessoas, elas têm vindo à casa do Senhor, mas elas têm ido embora. Porque elas ouvem de um Deus bom, ouvem de um Deus maravilhoso, mas elas não são transformadas. Elas não conhecem o poder generador do Senhor de mudar todas as suas circunstâncias. E eu queria falar um pouco a vocês sobre o que o avivamento faz quando ele toca uma cidade, quando ele toca um país. Eu vou falar algumas coisas que aconteceram no país de Gales, quando o avivamento tocou aquele lugar. A criminalidade diminuiu tanto que policiais ficaram ociosos ou desempregados. Não tinha mais por que existir policiais ali, porque não existia mais criminalidade. O poder de Deus foi tamanho que acabou com a criminalidade. Os tribunais ficaram vazios. Não existia mais pessoas acusando uma a outra. Os tribunais aqui de São Paulo, você fica 2 horas para protocolar uma petição. Demora muito tempo. E lá, simplesmente acabou. Os tribunais estavam vazios. O consumo de álcool diminuiu tanto que mais de 60% da indústria de distribuição alcoólica fechou. Times de futebol dispensados e a liga interrompida em alguns momentos. O futebol acabou porque as pessoas estavam correndo para ir para a igreja. Elas não queriam mais saber de futebol. Os estádios vazios e as pessoas enchendo as igrejas. A prosperidade tomou as famílias e muitos conseguiram pagar todas as suas dívidas. Isso eu aprendo que é Deus sarando a terra. Exatamente isso. Restaurando as cidades e sarando a terra. Jesus ele não transforma só o coração, ele transforma tudo à sua volta quando há um avivamento. E nós precisamos buscar isso. Se nós, cristãos que conhecemos a palavra e que sabemos que o poder de Deus pode transformar, se nós não crermos e não buscarmos isso, quem há de buscar? Quando que o Brasil vai ser transformado? Eu queria que os irmãos entendessem. Em 2 Crônicas 7, 14, um versículo muito conhecido, diz: se o meu povo, e quando Deus diz povo, Ele não está dizendo se as pessoas, se a nação, se o Brasil, Ele está dizendo se o meu povo. Quem é o povo de Deus? Somos nós, a igreja. Se a igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós entendermos que o único caminho para o Brasil é nós nos ajoelharmos, que a esperança da nossa família são os nossos joelhos no chão, a nossa responsabilidade de viver em santidade, então nós veremos um Brasil transformado. Muitas vezes nós temos a coragem de reclamar do Brasil e falar que esse país não presta, que é um país corrupto, que é um país que não tem oportunidade, é um país que não vai ser mudado. Mas nós não temos a coragem de ajoelhar 10 minutos e orar por nossa nação. E chamar a responsabilidade para nós, falar, é minha essa responsabilidade. Deus me colocou nessa nação porque Ele quer que eu a transforme. A gente precisa olhar isso. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que há esperança quando Cristo está em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Não está dizendo Cristo no seu pastor e você precisa segui-lo e é a esperança. Não, Cristo em vós. Aceite a responsabilidade que é sua e que é minha. E a Bíblia diz, não procure o reino de Deus aqui ou ali. O reino que traz transformação está dentro de você. O reino que traz transformação e vida está dentro de você. Avivamento é reino. E reino, nós estamos inseridos nele. Não se coloque do lado de fora. Você faz parte da transformação. E eu queria encerrar lendo um último versículo que se encontra
em 1 Reis 19. Não precisa os irmãos abrirem. Diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Então Elias respondeu: vai e volte, mas lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. E esse versículo é um dos mais incríveis que eu estou lendo hoje, porque estava acontecendo algo muito louco com Elias. Ele estava já à beira de uma depressão profunda. E Deus fala: cara, para de se esconder. Você ainda tem muito o que fazer por mim. Elias, faz assim. Você vai voltar e você vai nomear um rei, um príncipe. E você vai voltar e vai nomear alguém para ficar no seu lugar. Você vai nomear um profeta, o nome dele é Eliseu. Então você vai lá até Eliseu e você o nomeia o próximo profeta, porque agora eu tenho algo para ele. Agora eu quero que ele me siga. Agora eu quero mostrar a ele que existe uma nova história para ele. Agora eu quero colocá-lo em um lugar que ele ainda não foi. Eu quero revelar a ele a minha grandeza e a minha beleza. Eu quero que ele seja só meu. Então vai lá e o nomeia o profeta. Então ele vai, encontra Eliseu e diz tudo que Deus tinha dito a ele, passa a capa sobre ele, nomeando o novo profeta. E então Eliseu fala: é a hora, a minha vez chegou. É hora de eu viver uma vida intensa para Deus. E quando ele está prestes a ir, então ele volta, dá um beijo em seus pais, se despede dos seus pais, porque uma vida com Deus, não que você vai se despedir, eu não quero dizer isso, mas uma vida com Deus, ela não tem volta. Uma vez que você aceita o chamado de Deus, você é todo dele. Você vai de braços abertos, vai começar a viver uma coisa que você nunca viveu. É uma loucura. E quando ele se despede dos seus pais, ele está prestes a ir, ele fala: calma, falta eu fazer uma coisa. Ele pega tudo aquilo que antigamente era o seu trabalho, ao invés de estar com Deus. E ele queima tudo aquilo, ele dá fim. E sabe o que eu vejo com isso? Que ele fez justamente aquilo para ele não voltar atrás. Porque quando ele está com Deus, ele queimou todas as outras coisas, dizendo: agora isso não me importa mais, o que eu quero é o coração de Deus, o que eu quero é fazer a vontade de Deus, e quando eu olhar para trás não vai ter mais aquelas coisas me chamando de volta, não vai ter mais o desejo de trabalhar com aquilo, não vai ter mais aquilo que era a minha vida antigamente, porque agora eu tenho uma nova história. O que eu quero dizer para vocês nessa noite é que Deus, ele está com fogo queimando, pronto para você jogar tudo aquilo que está te separando dele. Tudo aquilo que está te segurando para viver uma vida completa de santidade com Ele. Nessa noite, Deus está disposto a queimar todas as coisas que te segurou até agora, para que você possa viver um romper espiritual e viver uma chama de amor, uma paixão que você nunca teve por ninguém, uma paixão com Deus, e deixar-se ser usado por Ele. Feche seus olhos. Deus, Ele é incrível e Ele te trouxe aqui porque Ele sente saudade da sua santidade. Porque Ele sente saudade de você lá no quarto com Ele. Deus te trouxe aqui porque Ele quer mais de você. Porque o que você tem feito tem agradado o seu coração, mas Ele sabe que você pode dar mais. Deus fala sobre santidade com você porque Ele quer mudar algo em você, algo nos que estão próximos de você. E você precisa explanar essa santidade dEle. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Ele quer poder saindo dos seus lábios quando você o adorar. Deus, Ele faz sinais e maravilhas, mas Ele quer usar as suas mãos para mostrar ao povo que Ele é o Deus verdadeiro. Deus, Ele pode quebrantar corações, mas Ele quer ouvir você aconselhando alguém, abençoando casamentos, trazendo filhos de volta às suas mães, aos seus pais, fortalecendo os seus amigos e os seus familiares, porque Deus acredita em nós. Esse amor que foi nos buscar lá naquela cruz, quando estávamos prestes a descer ao profundo do abismo. Esse amor que se entregou de braços abertos, nos chama mais uma vez. Mas agora não para nos livrar da morte, mas para nos levar a um lugar de descanso em seus braços, onde só os verdadeiros podem chegar.
E se você, nessa noite, acredita que é chegado a hora de você viver um novo tempo com Deus, saiba que nenhuma dessas palavras foi em vão. Deus tem um real propósito para essa igreja. E até que nós tenhamos a mente que Ele quer que nós tenhamos, então nós não viveremos aquilo que Ele tem. Mas nessa noite eu creio que enquanto nós adoramos, e tudo que o Gabriel, tudo que ministraram aqui, houve uma verdade incrível. Nós precisamos adorá-lo antes mesmo de começarmos uma guerra. Porque a nossa adoração confunde nosso inimigo. E uma vida santa quebra todas as barreiras. Então eu convido você, se você acredita que nessa noite Deus tem um romper para a sua vida, a ficar de pé, com ousadia no nome do Senhor. Eu não estou te chamando para ser cristão, eu não estou te chamando para reconciliar-se com Deus. Eu estou te chamando para você viver uma nova etapa de santidade em sua vida. E sabe, particularmente eu acredito que todos nós deveríamos ficar de pé. Porque santidade é algo que parte de dentro para fora. Ele esquece a superficialidade. Santidade é um toque de Deus dizendo: você é meu. Esquecendo quem está do seu lado, esse é o momento seu com Deus agora. Deus, quando Ele fechou o jardim do Éden, por causa do pecado, Ele prometeu em Jesus abrir um paraíso para nós. Mas só para aqueles que quiserem conhecer o coração dele. E eu convido o pastor Jorge para fazer essa oração. Deus Santo, Deus maravilhoso, nós entronizamos-te, ó Deus, nessa noite, nesse lugar, reconhecendo, ó Deus, a tua soberania sobre nossas vidas, reconhecendo, ó Deus, a necessidade de sermos santos, ó Deus, para, ó Deus, alcançarmos uma intimidade como nunca alcançamos com o Senhor. E nós te louvamos por todos esses que se colocam de pé, porque eles querem buscar essa santidade, porque a tua palavra nos exorta que sem santidade ninguém verá a Deus. E como alguém pode ser íntimo do Senhor sem santidade? Ó Deus Santo, nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o peso, ó Deus, daquilo que foi dito nessa noite, de uma forma tão sábia, ó Deus, possa, ó Deus, nos constranger a buscarmos, a sermos santos em tudo aquilo que fizermos. Ó Deus, que seja o nosso deitar, seja o nosso levantar em santidade, seja o nosso olhar para a direita, para a esquerda em santidade, seja os nossos negócios, seja os nossos trabalhos, sejam os nossos estudos, Pai, que possamos ser santos em tudo, que possamos dignificar o Teu nome, ó Deus, que possamos dignificar o sangue vertido na cruz por nós. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos a honrar o Teu sacrifício, Senhor Jesus. E, ó Deus, só uma forma de honrá-lo é em santidade. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a dar o gosto ao mundo, um gostinho do céu, ó Deus, através das nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Traga um renovo sobre nossas vidas. Individualmente começa um avivamento espiritual na vida de cada servo do Senhor nesse lugar. E que possamos viver a plenitude do Teu Santo Espírito, a liberdade do Senhor e a santidade completa, para então finalmente sentirmos a Tua presença maravilhosa e a intimidade que só são para aqueles que Te temem. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Amém.